Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou fazer um jogo na mesa um pouco diferente. Ao invés de falar de um time atual, vou falar de um time do passado. Até porque hoje é uma data histórica para a Bragança Paulista. No dia 26 de agosto de 1990, o então Clube Atlético Bragantino era campeão paulista. Inclusive, aqui vou mostrar para vocês o botão antigo. O botão do Clube Atlético Bragantino mesmo. Número 8 aqui, do Tiba, que foi autor do gol da vitória. Na verdade, um empate, né, mas que marcou o título da equipe. Um empate foi suficiente para sair campeão naquele dia no então estádio Marcelo Stefani. Bragantino histórico, comandado por Vanderlei Luxemburgo como técnico, tinha o saudoso Jesus Chedi na presidência e um time realmente fantástico dentro de campo e que foi moldado pelo Vanderlei Luxemburgo, que inclusive depois na década de 90 acabou ditando tendências no futebol brasileiro num formato 4-2-2-2, né, que era até então um formato pouco usual. Então o time tinha o Marcelo Martelotti no gol, na lateral direita o Gil Baiano, na zaga o Júnior e o Ney, só que o Ney não pôde atuar naquela final porque estava lesionado, o Carlos Augusto atuou naquela final, Birubiru na lateral esquerda, os volantes Mauro Silva e Ivair, os meias Mazinho pela direita, João Santos pela esquerda, no ataque Tiba e Mário. Bom, e qual era a grande virtude da equipe, né? Embora tivesse duas linhas de quatro na marcação, praticamente era um time que ficava muito mais com a bola, atacava muito mais o adversário, e o Luxemburgo dava muita liberdade para os jogadores de frente, né? Então tinha o Mário, Tiba no ataque, os meias, o Mazinho e o João Santos. O João Santos era um ponto esquerdo, mas tinha muita liberdade para flutuar por dentro, isso abria espaço para o Gil Baiano e também para o Birubiru, que eram excelentes laterais muito ofensivos, muita força física. O Gil Baiano, por sinal, muito bom na bola parada, ele tinha marcado o gol do Bragantino no jogo da ida em Novo Horizonte. Então, contava com esses jogadores de muita entrega no setor ofensivo e ainda tinha no meio-campo uma pegada muito forte, né, com o Mauro Silva na marcação e o Ivair, que além de ajudar muito na marcação, chegava sempre no ataque também. Então, era um time realmente e taticamente dava gosto de ver, enchia os olhos e não à toa acabou conquistando esse título paulista e marcando história no futebol, colocando o Bragança Paulista no mapa do Brasil. E é claro que hoje, com essa nova roupagem de Red Bull Bragantino, continua a nossa torcida para que a equipe conquiste um novo título estadual, que seja, mas quem sabe outros títulos também de envergadura, até porque o Red Bull Bragantino é um time que tem todas as condições de futuramente conseguir disputar os principais títulos pela estrutura que tem, embora hoje o time não seja dos mais fortes, mas a longo prazo a tendência é conseguir ser um protagonista no futebol brasileiro, também em termos de resultado, mas para parar uma cidade como parou naquela época vai ser muito difícil. E não é por ser a Red Bull, por ser um time de uma empresa e tudo mais. Não vejo dessa forma. Eu acho que a Red Bull ela vai conseguir ter cada vez mais torcedores à medida em que for conquistando títulos, até porque o próprio Clube Atlético Bragantino também, em épocas de vacas magras, antes ou depois desse título paulista, também não tinha um grande apoio assim da cidade. É uma cultura do brasileiro. O brasileiro gosta de ganhar, essa é a verdade. Então acho que quando a Red Bull conseguir um título com a Red Bull Bragantino, vai ter um apoio maior da torcida da cidade. Agora, não vai ser da mesma forma, porque é uma questão cultural. Hoje as relações mudaram. Naquele tempo era uma convivência mais simples, os jogadores não tinham salários tão exorbitantes, conviviam normalmente nas ruas com as pessoas, não tinha essa blindagem que hoje os clubes acabam impondo, então acabava sendo uma relação muito mais próxima do que seria hoje. Então, realmente, aquele momento foi um momento mágico para a Bragança Paulista e que não vai se repetir da mesma forma, com aquela mesma intensidade. Então fica, logicamente, a saudade daquele tempo, mas também fica uma expectativa muito grande para que daqui a alguns anos a cidade de Bragança Paulista volte a comemorar um título na elite do futebol profissional, de uma forma diferente, é verdade, mas que também, com certeza, poderá dar muito orgulho para toda a cidade e toda a região.